No Enem 2012, a gente também encontrou uma questão falando sobre pH. pH é medida para ver se o troço é ácido ou básico, né? Você tendo uma solução aquosa, você poderá dizer se ela é ácida ou básica a partir do chamado pH. Se o pH é maior que 7, você tem um meio básico. Menor que 7, você tem um meio ácido. Mas você precisa saber o pH. Você pode fazer isso colocando um aparelhinho lá que é o pHmetro, sai lá a medida. Porém, o exercício ele não te dá o valor do pH, ele te dá o valor da concentração de H3O+. Entenda isso como concentração de H+. H3O+, é a verdadeira estrutura como fica o H+. Ele não fica como H+, ele já pega uma água e vira H3O+. Mas quando a gente fala H+, na química, a gente está se referindo a isso, tá? Lembre-se que oxiácido é um ácido que contém oxigênio. Entre os orgânicos, todos são. Entre os inorgânicos, temos ácidos que não têm o oxigênio. Veja o HNO3, ácido deste exercício, ele tem 3 oxigênios e 1 hidrogênio. Essa informação é importante. Esta informação é muito importante na verificação da força de um oxiácido. Fazemos o número de oxigênios menos o número de hidrogênios que ionizam, que neste caso é 1. 3 menos 1, temos como resposta 2. Quando a resposta é 2 ou mais, então o ácido é forte. Isso nos garante que o ácido do exercício é forte. E quando o assunto é pH, saber se um ácido é forte ou fraco é determinante. Sendo forte, então o cálculo fica bastante simples. Veja a pergunta. Qual o valor do pH de uma solução 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro de ácido nítrico? A concentração foi dada aqui em mol por litro. Quando queremos calcular o pH, precisamos da concentração em mol por litro. Fique sempre atento com isso, não é só jogar a concentração que aparece. Confirme se já está em mol por litro. Caso contrário, transforme a concentração para a concentração em mol por litro. Aproveitando, antigamente a concentração em mol por litro era chamada de molaridade. Esse termo não pode mais ser usado. Antigamente se usava um M maiúsculo para representar mol barra litro. Você não pode, já há muito tempo, se fizer numa segunda fase de vestibular ou na faculdade, será considerado um erro. Para um ácido forte, todas as moléculas do ácido, você pode considerar que estão ionizando, estão se quebrando. Então, para cada HNO3, vai se formar um H+, e um ânion nitrato. A concentração dos íons será a mesma. E o mais importante para esta aula, a concentração de H+, será igual à concentração que a gente tem do ácido no começo, antes da ionização. Essa é a grande conclusão que se tira quando o ácido é forte. E só vale para o ácido sendo forte. Ácido fraco cai em equilíbrio químico, e aí a história é outra. Se quiser saber mais disso, temos aqui uma playlist sobre ácidos fracos. Veja que o pH é menos o log da concentração de H+, na base 10. A concentração de H+, acabamos de ver que é igual à concentração
do ácido no início, e é 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Assim, temos que o pH é menos o logaritmo de 1 vezes 10 a menos 5, tudo isso na base 10. Vamos então achar o logaritmo e depois a gente faz menos o resultado. Ficamos com menos o log de 1 mais o log de 10 a menos 5, ambos na base 10. O log de 1 em qualquer base vai dar 0. Então você vai ficar aqui com menos o log de 1 menos o log de 10 a menos 5, aplicando a regra de sinais. Mas o log de 1, a gente sabe que é 0. Então, caímos em pH igual a 0 menos o log de 10 a menos 5, que dá pH igual a menos o log de 10 a menos 5. É por isso que muitas vezes, nas resoluções, um caso como esse, a gente já vai direto em pH igual a menos o log de 10 a menos 5. Isso quando quem está multiplicando a base 10 é, se não for o número 1 que está multiplicando o 10 elevado a alguma coisa, então você não pode pular essa etapa. Veja que ficaremos com menos 5. Por quê? Quem que é o log de 10 a menos 5 na base 10? Quem que eu tenho que colocar na base 10 como expoente do 10 para obter 10 a menos 5? Eu tenho que colocar o menos 5. E como o pH é menos o logaritmo obtido, então menos 5 nos dá 5. pH sendo 5, POH igual a 9, pois a soma deles tem que dar 14. Veja que temos um meio ácido, já era previsto, pois é uma solução de ácido nítrico. E o nome já diz, é um meio ácido. Então, o pH sendo igual a 5, menor do que 7, nos garante o meio ácido. E lembre-se que o pH maior que 7 indicará um meio básico. E o pH igual a 7 indica um meio neutro. Meio ácido, exercício terminado com pH igual a 5. Sobre uma solução de ácido sulfúrico, qual o pH de uma solução aquosa desse ácido de concentração 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro? Sei que ele é um oxiácido, porque é um ácido que tem oxigênio. A importância de saber se é um oxiácido ou não é na hora de identificar a força do ácido. Quando estamos lidando com um oxiácido, tomamos o número de oxigênios e fazemos menos o número de hidrogênios ionizáveis. 4 menos 2 dá 2. Veja, eu faço essa conta. Se der 2 ou mais, o ácido é forte. Se der 1, é moderado. Se der 0, ele é fraco. Então nós já temos a certeza que estamos lidando com um ácido forte. A concentração é de 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro. O que eu devo entender quando um exercício me dá no enunciado a concentração de uma solução? É o quanto eu tenho do soluto por litro da solução. Neste caso, em mol. Então eu tenho aqui 1 vezes 10 a menos 5 mol de ácido sulfúrico por litro de solução. Eu devo entender aqui que eu tenho esta quantidade em mols de ácido sulfúrico não ionizado, pois nós sabemos que, sendo um ácido forte, ele vai ter suas moléculas quebradas. Pois bem,
Então fique esperto de que maneira o ácido ioniza. Isso é fundamental. Veja que ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. Cada molécula, ao se quebrar, forma 2 íons H+. É por isso que esse cara é ácido, porque libera H+. Mas ele é um diácido, porque ele libera 2 H+ por molécula. Sendo o ácido forte, veja, nós consideramos na química um ácido forte quando mais de 95% de suas moléculas se quebram estando em água. Não precisa ser 100%, mas na hora do exercício, você sempre pode fazer a seguinte consideração: todas as moléculas de um ácido forte vão se quebrar. Então, todas as moléculas vão formar, cada uma delas, 2H+, nesse caso. Então, se eu tinha 10 moléculas, eu formo 20H+. Se eu tinha 2 milhões de moléculas, eu formo 2 milhões de H+. O volume não vai mudar. Então, como lá no início foi dado a quantidade de mols de ácido sulfúrico por litro, qual será a quantidade de H+? Será 2 vezes a quantidade que eu tinha de moléculas de ácido sulfúrico não ionizadas. Então, a concentração de H+ será 2 vezes a concentração inicial do ácido. Também, se compararmos a concentração de H+ com a concentração do ânion sulfato, teremos a mesma relação. A quantidade de H+ será 2 vezes maior que a quantidade de sulfato, pois para cada molécula que se quebra, formam-se 2 íons H+ e 2 íons sulfato. Lembre-se, pH é menos o logaritmo na base 10 da concentração de H+. Tínhamos no enunciado que a concentração do ácido era 1 vezes 10 a menos 5, isso então antes da ionização. A concentração de H+ é igual a 2 vezes a concentração do ácido, o que nos dá 2 vezes 10 a menos 5. O pH será menos o logaritmo na base 10 de 2 vezes 10 a menos 5. Podemos escrever da seguinte maneira: pH é igual a menos o logaritmo de 2 mais o logaritmo de 10 a menos 5. Isso é uma propriedade dos logaritmos. O logaritmo de um produto é igual à soma dos logaritmos dos fatores. Então, ficamos com menos o logaritmo de 2 menos o logaritmo de 10 a menos 5, todos na base 10. Por que apareceu os menos aqui? Porque eu apliquei a regra de sinais, eu estou entre parênteses. Multiplico por menos o sinal do log de 2 e multiplico por menos o sinal do log de 10 a menos 5. Todo mundo ficou negativo. Agora, eu tenho o pH igual a menos o logaritmo de 2 menos o logaritmo de 10 a menos 5. O logaritmo de 2 sempre será informado. Logaritmo desse jeito assim, que não dá para você fazer, tá? A não ser com uma calculadora, num vestibular, num concurso, em qualquer situação, vai ser informado para você. Ninguém é obrigado a saber isso de cor. É 0,30. Menos 0,30 menos... Agora, o logaritmo de 10 a menos 5 na base 10, você tem que saber. Quem que você tem que colocar em cima da base 10 para... É o menos 5. Então, né, o que está em vermelho aqui dá menos 5. Eu fico com menos 0,30 menos menos 5, que dá menos 0,30 mais 5, que é o mesmo que 5 menos 0,30, que dá 4,7. O pH é 4,7 nessa solução aqui. Ah, sempre o ácido sulfúrico dá 4,7? Não. O pH depende da concentração da solução. Você tem que observar o ácido para ver se ele é diácido, triácido ou monoácido. Mas não
é o mesmo pH sempre que é o mesmo ácido. Para cada substância química existirão, então, infinitos valores de pH. Vai depender da concentração do ácido na solução. Como pH mais pOH dá 14, quando te pedir pOH e você já tiver o pH, você pensa, o que eu tenho que somar para dar 14? 4,7 mais 9,3 dá 14. Então, o pOH é 9,3. Sabendo a medida do pH, nós percebemos que o pH é menor que 7, o que nos indica meio ácido, pois maior que 7 é meio básico e igual a 7 é meio neutro. Portanto, sempre que temos pH menor que 7, o meio é ácido. Aqui, solução de ácido sulfúrico já era previsto, mas é necessário sempre fazer as contas, saber calcular o pH, e não é nada difícil esse assunto está dominado por você. Espero ter te ajudado e um bom estudo para você.